Hoje, Júlio Lancelotti completa 77 anos. Ele foi ordenado como padre em 1985 e desde então é visto como um santo padre pela esquerda brasileira. Mas, no vídeo de hoje, você vai entender por que a vida dele lembra a clássica história do lobo em pele de cordeiro. Nesse vídeo, eu vou te mostrar a infância e a juventude de Júlio Lancelotti, quando ele entrou para a política, o seu envolvimento com a Cracolândia e também os supostos escândalos sexuais em que ele está envolvido. Antes de começar, já deixa o like nesse vídeo, é muito importante, se inscreva no canal e entre para a nossa comunidade. Júlio Lancelotti nasceu em 27 de dezembro de 1948, no bairro da Moca, zona leste de São Paulo. Naquela época, a Moca era um bairro de classe média baixa, que viu inclusive a vida comunitária ser amplamente influenciada pelas igrejas, pelos padres e pela comunidade de freiras ao redor. A Moca foi muito marcada por trabalhadores descendentes de imigrantes italianos. A sua família era simples, tradicional e profundamente ligada ao catolicismo, algo bastante comum nos bairros operários da época. O seu pai administrava uma mercearia. Ele cresceu num ambiente onde a igreja fazia parte da rotina da comunidade. As festas paroquiais, as missas aos domingos e a relação direta com padres e irmãs eram parte presente da vida local. Ele foi criado em um período em que São Paulo crescia de forma muito acelerada, mas com grandes desigualdades. Em entrevistas, Lancelotti sempre lembra que sua infância foi cercada por disciplina familiar, mas também por vizinhos que se ajudavam, crianças brincando na rua e um senso de pertencimento que moldaria muito da sua atuação futura. Sempre incentivado pelos seus pais a se envolver em trabalhos sociais, foi ao seminário pela primeira vez quando ainda era um pré-adolescente, mas desistiu de continuar por conta da pressão e violência que diz ter sofrido. Eu fui a primeira vez para o seminário, eu era muito pequeno, eu era pré-adolescente. E eu não aguentei, porque era muito rígido. Eu apanhei de vara, fiquei ajoelhado no milho e essas coisas. Aí eu vim embora, não aguentei. Aí estudei um tempo, voltei pro seminário, aí fiquei um bom tempo, fui frei, recebi hábito e tudo, mas é eles que me mandaram embora dizendo que eu não servia. É mesmo? É. Após sua expulsão, Júlio foi para a faculdade, onde se formou em auxiliar de enfermagem na Santa Casa de Misericórdia de Bragança Paulista. Também se tornou pedagogo pela Faculdade Oswaldo Cruz. Quando o Papa João Paulo II veio para o Brasil a primeira vez, Júlio retornou aos estudos de teologia, onde se dedicou por 5 anos, sendo ordenado padre em 1985 pelo arcebispo Dom Luciano Mendes de Almeida. Lancelotti tinha 37 anos quando ingressou na vida eclesiástica. São João Paulo II veio no Brasil pela primeira vez, foi que me puseram na parede, de certa forma, e eu voltei a fazer teologia, que foi uma época do auge das tensões na América Latina, da teologia da libertação, e eu fui ordenado padre em 1985. Perceba que o Júlio Lancelotti, ele não é o arquétipo do homem que prontamente se dedicou à vida na igreja, né? Muito pelo contrário. Ele, apesar da influência da igreja católica na sua vida, ele desistiu 2 vezes, uma aos 12 e outra aos 19 anos, e depois ele só retornou próximo aos 40, inclusive ele saiu para fazer faculdade durante a ditadura militar. Nessa época, uma ideologia conhecida como Teologia da Libertação estava super vigente na igreja católica brasileira. Foi um movimento teológico pastoral que se baseou na releitura do evangélico a partir da opção preferencial pelos pobres e da análise crítica da realidade social, muitas vezes utilizando ferramentas do marxismo para entender as causas estruturais da pobreza e da opressão. Eu vivi a era de Dom Paulo Evaristo Artes, de todas as tensões da questão de direitos humanos, a parte final da ditadura, que ainda quando o Papa João Paulo II veio ao Brasil, o presidente era o Figueiredo, o João Batista Figueiredo, que já chegando no final daquela abertura lenta, gradativa e segura do Golbery. Sim. Mas eu vivi a geração de testemunhar o assassinato e a tortura de Vladimir Herzog, o assassinato de Santo Dias da Silva. A gente viveu aquele momento efervescente das diretas já, o assassinato de Dom Oscar Romero em El Salvador, em 1980. Então foram anos muito tensos na história da América Latina, e foi o tempo que eu fiz teologia, que foi um tempo muito tenso, um tempo de grandes tensões históricas. Em um contexto de ditadura militar, a igreja progressista, influenciada pela TDL,
se tornou um dos poucos espaços de abrigo e organização da sociedade civil e de oposição ao regime. O principal veículo de disseminação da TDL nas bases católicas foram as comunidades eclesiais de base, as CEBs. Envolvimento do PT, do Partido dos Trabalhadores, com a teologia da libertação, é uma das características centrais da fundação do partido e da sua primeira década de vida, nos anos 80, coincidentemente, mesma década em que Júlio se torna padre. Se você prestar atenção, tá? Muitas vezes a gente olha para o PT hoje e acha que o PT é o Lula, com algumas pessoas em volta disputando a eleição presidencial. Não é isso. O PT surgiu lá atrás. O PT, infelizmente, é um grupo político, que talvez eu possa chamar de quadrilha, né, que é muito mais complexo e muito mais perigoso do que você percebe, tá? O PT começou nos anos 80 e muito antes do Lula disputar a presidência, tá? Esses caras já tinham membros ali em sindicatos, já tinham membros ali, inclusive no Ministério Público e no Poder Judiciário. Esses caras já tinham membros na imprensa, na academia, e eles influenciaram muita gente na tal da base antes do Lula ganhar sua primeira eleição em 2002. E aí, quando ganhou, aí, meu irmão, aí a estrada foi livre para nomear um monte de gente. Eu diria para você, talvez dezenas, talvez centenas de milhares de pessoas ligadas à influência direta do PT. Então, saiba que o PT não é só o Lula disputando a eleição, tá bom? E aqui eu vou te trazer o primeiro caso muito controverso do senhor Júlio Lancelotti, o famoso caso da Pajero. A polícia de São Paulo abriu um inquérito nessa quarta-feira contra o padre Júlio Lancelotti. Ele foi acusado de ter cometido abuso sexual contra o adolescente dentro do abrigo que dirige, o Casa Vida. O suposto abuso na Casa Vida, em 1999 e 2000, nunca foi um escândalo na época. Ele só veio à tona em 2007 como parte de uma chantagem. Não existe registro de investigação aberta em 99 nem em 2000 e o padre sumiu dos holofotes por uns meses em 99, mas ninguém explica oficialmente o motivo. Segundo as fontes oficiais, de 2004 a 2007, Padre Júlio começa a ser extorquido por um ex-interno da FEBEM, hoje Fundação Casa, o Anderson Batista e a sua esposa. Eles ameaçavam acusá-lo de pedofilia se ele não pagasse. Ele acabou dando uns 56 mil reais no total, inclusive financiando uma Pajero pro cara. Em outubro de 2007, o padre denuncia a extorsão para a polícia. Anderson lembra que os dois foram juntos comprar um Jeep de luxo que o padre deu para ele. Você vê, ele foi comigo na loja comprar Pajero. Veja bem, ele foi fiador da Pajero. Ele deu um cheque de 35 mil e financiou 30 mil. Como que uma pessoa que é extorquida vai lá com você comprar um carro de livre espontânea vontade? Entendeu? Como que vai no velório do seu filho? Como que vai na sua casa? Ele estava presente na minha vida a todo momento. Inclusive, o vendedor desse carro testemunhou contrário ao senhor Júlio Lancelotti. Aí depois da denúncia, o casal vira o jogo e acusa ele de volta. Anderson diz que tinha relação sexual com o padre desde adolescente e que uma ex-funcionária da Casa Vida fala que viu o ato libidinoso com um menor lá em 1999. Esta mulher é funcionária da Fundação Casa, antiga FEBEM, há 20 anos e só aceitou falar com a condição de não ser identificada. Ela afirma que o padre Júlio Lancelotti tinha encontros íntimos com menores dentro da própria instituição. A ex-funcionária contou detalhes do momento em que teria visto Júlio Lancelotti acariciar o rapaz. Ela descreve como abuso sexual, mas seria um ato libidinoso. O flagrante teria acontecido acidentalmente, segundo explicou o delegado, e só não teria sido denunciado antes por temor de que ninguém levasse a sério. Ela disse que todos os funcionários comentavam o caso do padre, mas que nunca acreditou nisso, até que viu. A polícia conclui que o padre Júlio Lancelotti sofreu extorsão em 2011 e o casal é condenado a 7 anos e 3 meses por extorsão. Então deixa eu ver se eu entendi. Uma pessoa aparece, fala que vai te denunciar por um crime terrível como esse e te pede dinheiro. Você, que já é famoso na época, você resolve dar o dinheiro, compra o carro inclusive, e dá uma sumida. Aí, de repente, só quando o caso vai pra polícia... Não, peraí, deixa eu ver bem, vamos lá, vamos ver. Anos depois. Tá bom. O caso dos famigerados vídeos de Júlio Lancelotti. O vídeo polêmico envolvendo o padre Júlio Lancelotti refere-se a uma suposta videochamada de conteúdo sexual gravada em fevereiro de 2019 e divulgada inicialmente em 2020, que alega mostrar o religioso se masturbando durante uma conversa com um adolescente de 16 anos. Inclusive, em algumas imagens, se vê ao fundo imagens de santos e santas da Igreja Católica. O material ganhou nova repercussão em janeiro de 2024, quando viralizou nas redes sociais, impulsionado por perfis de direita e veículos como a Revista Oeste, que publicou perícias afirmando sua autenticidade. Em 2020,
O perito Onias Tavares de Aguiar concluiu um laudo de 172 páginas que o material era autêntico, enquanto em 2024, Reginaldo e Jaqueline Tirotti reforçaram essa visão em uma análise de 79 páginas para a revista Oeste, examinando frames, áudio e características faciais. Por outro lado, o perito Mário Gaziro, contratado por veículos como Fórum e Estadão, produziu um relatório de 12 páginas apontando indícios de manipulação digital, como swap de rosto e falhas de integridade, contestando laudos anteriores e processando os Tirotti por suposta fraude. Então veja, o que foi pedido, né, nada mais foi do que esse vídeo é correto, tá certo? Tem montagem, né? Tem alguma coisa que possa denegri-lo? Segundo, tem como identificar o pseudo-indivíduo, né, como sendo uma determinada pessoa? Então, duas etapas. Primeira etapa, foi verificado, passado pelos softwares adequados, tal, para poder verificar se tinha algum tipo de montagem naquele material. Não encontramos, né? Perfeito. Então, para nós, o vídeo não tem nada que diga que, olha, houve uma montagem. Pois muito bem. Aí depois parte-se para um reconhecimento, onde nós chegamos, né, a uma conclusão, né, de convergência de imagens. Né? É óbvio que isso é uma opinião técnica. Sim. Da nossa parte, né? Uma fundamentação feita por nós. O que é avaliado? São pontos do rosto? A gente fez a análise prosopográfica. A imagem, aquela famosa que todo mundo está mostrando lá. A gente fez a análise prosopográfica. E aí, tendo em vista a verificação de convergências do rosto, eu achei prudente a gente também fazer uma investigação paralela, que seria no Instagram. Ele tem um Instagram com muitas fotos, então, tendo em vista a conclusão dele de convergência facial na análise prosopográfica, quem fez foi ele, a análise prosopográfica, eu pensei, eu tenho que ter muita certeza, eu vou tocar no vespeiro, claro. Então eu não vou soltar esse parecer sem ter muita certeza. Então eu fui até o Instagram do padre e rolei as 19 mil fotos, a fim de verificar se o cenário correspondia. Então eu tive cuidado de também fazer essa análise do cenário. O que aconteceu nesse caso, e você lembra muito bem? Quando eu estava fazendo campanha para a Prefeitura de São Paulo, eu falei de descentralizar o atendimento social. O padre Júlio Lancelotti, ele veio me xingar, me chamando de higienista, falando que eu queria promover gentrificação na região do centro. Inclusive, ele fez ações ligadas à ONG Craco Resiste, contrários aos meus vídeos denunciando que a Cracolândia no centro de São Paulo, com mais de 400 pessoas, era um absurdo. Neste contexto, em alguns dos meus grupos de campanha, um número misterioso apareceu e enviou esses vídeos. Quando eu fiquei sabendo, eu estava na rua, pedi para periciar os vídeos e excluir essas pessoas do grupo. Essa pessoa foi excluída, bloqueada, e eu realizei a perícia. No momento em que a perícia deu que os vídeos eram verdadeiros, eu fiz uma denúncia no Ministério Público e nunca falei disso para ninguém. Nunca falei disso para ninguém. Nunca publiquei esses vídeos, nunca falei para ninguém sobre o conteúdo desses vídeos. Eu simplesmente fiz a perícia, fiz a denúncia e enviei isso para os veículos oficiais de imprensa. Tirei a mão do caso. Depois, por conta de uma CPI na Câmara Municipal de São Paulo, esses vídeos voltaram à tona e houve uma nova perícia atestando a veracidade dos vídeos. O senhor desse vídeo, Mário Gaziro, chegou a afirmar que, na verdade, eu teria contratado um sósia do padre Júlio Lancelotti e teria feito um fundo parecido com a casa dele, estudado a casa dele, feito um fundo parecido, o que não faz o menor sentido, uma vez que em fevereiro de 2019 eu nem tinha briga com o padre. Explicarem a perícia de vocês, o que vocês encontraram, os pontos e tudo mais. Porque, pelo que eu entendi então, que o Mário falou, o vídeo é real, mas não tem elementos suficientes para dizer que aquela pessoa é o padre Lancelotti, certo? É importante isso. Agora a gente deve entrar no contexto seguinte. Nós dois concordamos que o vídeo é real. Tá. Eles acham que é o padre, eu acho que não é. O meu lado completo, ele fala que tudo, os dois lados foram armação. Tanto o lado que faz o perfil falso e ataca lá, quanto o cenário constituído mesmo, igual aconteceu com o Então é tudo montado? Tudo? É montagem do vídeo? Sim. Não é o padre. A armação não se limitou só do lado de se passar por um menor. A armação se limitou, a armação completa, foi o contexto total. Tá, então vamos lá. Então teve um roteiro cinematográfico, né? A gente tem uma conversa, então uma conversa montada, então é tudo? Seria tudo? E o vídeo montado? Sim. E quantos elementos convergentes que a gente tem? Mas, depois, em entrevistas do Vilela, ele mesmo assumiu que não, realmente os vídeos poderiam sim ser verdadeiros. Você falou
Você falou num vídeo seu que a gente fez uma denúncia falsa. Você nos acusou de fazer uma denúncia falsa. O perito que você usou como base veio aqui e falou que era o Júlio Lancelotti nos vídeos. Você acha realmente que eu contratei um sósia e fiz um estúdio igual dele, a casa dele? Arthur, você se orgulha de ter chamado um padre de cafetão Não, da pelo amor de miséria Deus, e de cara. distorcer uma história? Responde a pra pergunta, conseguir- velho. Você acha... Vamos lá. É uma pergunta objetiva. Você acha que eu contratei um sósia ou você acha que é o Júlio Lancelotti? Arthur, eu acho que você não vai me enrolar aqui hoje. É isso que eu acho. Você tá se enrolando sozinho, cara. A resposta é simples. Ou eu contratei um sósia, ou é o Júlio Lancelotti num vídeo muito constrangedor, que eu não vou nem descrever o que tava acontecendo. Por favor, Você responda. vai reafirmar isso? Sim. Que era Aí dele? tua conversa com Mas ele. então, mas não é o Arthur, a opinião do Arthur. São 3 peritos e depois um quarto dizendo, realmente era ele. Quanto às decisões institucionais, o Ministério Público de São Paulo abriu um inquérito em 2020 no setor especializado em crimes contra vulneráveis, mas concluiu pela ausência de materialidade definitiva, emitindo parecer pelo arquivamento e contrário à instauração de ação penal e que foi seguido pelo juiz responsável que determinou o arquivamento definitivo do caso. Em 2024, apesar da nova onda de divulgação, não houve abertura de investigação criminal pelo Ministério Público ou Judiciário, com o foco permanecendo em apurações internas da Arquidiocese de São Paulo, que também arquivou o processo por 2 vezes, em janeiro e novembro de 2024, por falta de provas convincentes informando o Vaticano. Esse caso do ex-coroinha, o jornalista Cristiano Gomes, estourou no começo de 2024, alegando assédio em 1987, quando ele tinha uns 11 anos de idade. Linha do tempo rápida. Em 30 de janeiro de 2024, Cristiano dá entrevista exclusiva para a Revista Oeste, contando que, depois da missa de 7º dia da avó dele, o padre abraçou na sacristia e esfregou o corpo de forma excitada. Ele disse que só falou agora por causa do barulho do vídeo falso que estava rodando na época. Aspas dele. Terminada a missa de 7º dia, fui à sacristia e entrei num choro incessante. Finalmente havia caído a ficha de que eu nunca mais iria ver a minha avó, lembra Cristiano. Neste momento, o padre entrou e me abraçou, um abraço que parecia ser afetuoso. Eu tinha muita admiração por ele e recebi aquele abraço como se fosse de um pai. Ele me abraçava e falava, te gosto muito, não fique assim. Só que isso evoluiu. A barba dele, por fazer, começou a roçar no meu rosto e ele apertou mais o corpo contra o meu e começou a fazer movimentos, ou seja, esfregar-se em mim. Naquele momento, senti que ele estava excitado. Toda aquela admiração que eu tinha por ele virou medo. Eu me desvencilhei dos braços dele, saí correndo e nunca mais voltei à igreja. As pessoas conhecem o personagem Padre Júlio, diz Cristiano, mas eu, da pior maneira possível, conheci o homem Júlio Renato Lancelotti. Sobre o tempo em silêncio, Cristiano afirma que só teve coragem de falar sobre o caso de assédio sexual depois que seu pai morreu em 2012. Havia um misto de vergonha e medo. Não é fácil, ninguém sente orgulho em falar que foi assediado. Eu era uma criança, seria minha palavra contra dele, que certamente falaria que eu estava abalado com a morte da minha avó e não tinha feito nada daquilo. Em fevereiro de 2024, a Arquidiocese de São Paulo reabre a investigação interna que tinha arquivado uma anterior sobre o vídeo. O padre nega tudo, chama de falso e diz que é ataque político.